Eu vou ler a partir do versículo 26. Então Pilatos lhes soltou Barrabás e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na cabeça dele. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, zombando, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar? É rei de Israel, que lhe desça da cruz, e então creremos nele. Confiou em Deus? Pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da tua bendita palavra, que é mais desejável do que o ouro, mais doce do que o mel. Nós queremos e nós precisamos conhecer o Deus verdadeiro. Senhor, obrigado por a gente estar aqui nesse domingo à noite em torno da tua palavra. Senhor, nos mostra a tua glória na cruz de Cristo. Mostra o teu amor, mostra o teu poder. Senhor, traz salvação, santificação. Me ajuda a ser fiel à tua palavra e nos ajuda a recebermos a tua palavra com alegria e fé. Em nome de Jesus, amém. Se o Evangelho de Mateus é uma trilha que leva a glória de Jesus, então nós chegamos no topo da montanha. Nós chegamos no ponto mais alto. E a vista desse monte é de tirar o fôlego. A vista do Monte Calvário é a mais maravilhosa de todas. Nós já vimos a glória de Jesus em outros montes. O primeiro monte é o Monte do Sermão, em Mateus 5. Jesus disse: Não pensem que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Que outra pessoa no mundo pode dizer: eu vim para cumprir a lei e os profetas? Ninguém, só Jesus. O segundo monte é o Monte da Transfiguração, em Mateus 17. Jesus subiu com Pedro, Tiago e João. O rosto dele resplandeceu como o sol. As suas roupas ficaram brancas como a luz. Do alto do monte, Deus disse: Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Ouçam o que ele diz. Para que outra pessoa no mundo Deus falou uma coisa dessa? Ninguém. Só para Jesus. E agora, no fim da trilha, nós chegamos no terceiro monte. E de todos os lugares que Jesus já passou, é no Calvário, no monte da crucificação, que a glória dele brilha com mais poder. No lugar mais alto do evangelho, Jesus está no lugar mais baixo da sua humilhação. Povo de Deus,
Deus escolheu criar um plano de salvação, em que o momento mais central, o momento principal, é Deus crucificado no seu lugar. É isso que o nosso Deus fez por nós. Esse é o tema que nós vamos cantar por toda a eternidade. Essa é a música do céu. Essa é a trilha sonora da Nova Jerusalém. Cristo crucificado. Eu não tenho medo de exagerar em dizer que a cruz de Cristo é o centro de toda a história. A cruz não é só muito importante. A cruz de Cristo não é muito importante. A cruz de Cristo é o centro de toda a história. É por isso que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse que eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Todos os 33 anos de Jesus até aqui foram uma preparação para esse dia. O dia da cruz. Se pedirem para você resumir, no que você crê? No que você acredita? O que você diria? Como você responderia? O melhor resumo da nossa fé que eu conheço é Cristo crucificado. Essa é a nossa religião, em 2 palavras. E como o cajado de Moisés dividiu o mar vermelho para o povo atravessar e chegar na terra prometida, é a cruz de Cristo que divide a história em 2 lados, para que nós, o povo de Deus, passemos e nos encontremos com o nosso Senhor. A cruz é um instrumento que abre o caminho para você entrar no céu. Não nossas obras, não nosso esforço, não nossos rituais, só a cruz. Amém? Eu estou na metade da minha introdução. Neste ponto do Evangelho, Mateus está mostrando como 2 trilhas que começaram no Antigo Testamento estão se cruzando e se encontrando na cruz. A primeira trilha é a trilha do Messias, como um rei exaltado. Isaías disse que o Messias seria o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jeremias disse que o Messias seria o renovo da justiça. Ezequiel disse que através do Messias, Deus inauguraria uma cidade, e o nome dessa cidade seria O Senhor está ali. E Daniel teve uma visão onde esse Messias chegava até Deus e recebia glória, domínio e um reino sem fim. Essa é uma trilha que percorre todo o Antigo Testamento, que o rei salvador seria alguém exaltado. Mas tem uma segunda trilha, que é a trilha do servo humilhado. Deus disse que o Messias teria que ser esmagado por causa do nosso pecado. Ele seria rejeitado, desprezado, moído, morto, oprimido, castigado, traspassado. O que Mateus está fazendo nessa passagem sobre a cruz é mostrar como que essas 2 trilhas se encontram. Elas parecem tão distantes e opostas, mas elas se encontram na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O rei exaltado e o servo humilhado são a mesma pessoa. É isso que ninguém tinha olhos para ver naquele dia. Que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração para entender que esse homem crucificado era o grande eu sou, morto no nosso lugar, revelando a sua glória. A gente vai caminhar por essa passagem. Eu quero mostrar para vocês como que essas trilhas se encontram no monte da crucificação. Antes da gente subir o monte, juntos, quero dizer que sim, a vista desse monte é maravilhosa, mas essa vista é também assombrosa. Em nenhum outro lugar da história nós conseguimos ver a beleza da graça e a feiura do pecado. No trecho anterior, Jesus foi condenado por Pilatos. Ele foi trocado por Barrabás, um criminoso. E ele foi açoitado pelos romanos. Agora, antes de ser crucificado,
pecadores vão coroar a humilhação do Senhor Jesus de uma forma repugnante e desprezível. A feiura do pecado é tanta que é até difícil de olhar. Jesus recebe 7 coisas nessa passagem. Eu quero mostrar para vocês. Primeiro, ele recebe zombaria. Olha o versículo 27. Logo a seguir, soldados do governador, levando Jesus para o pretório, a residência oficial do governador, reuniram em torno dele toda a tropa. Na tropa tinha 600 soldados. Veja a cena, Jesus está muito cansado. Ele está muito cansado. Na noite anterior, ele não dormiu nada. Ele estava no Getsêmani, orando, suando sangue. Quando de madrugada, ele foi preso. Faz horas que Jesus é acusado e agredido pelas pessoas. Os amigos mais próximos dele abandonaram ele. Todos abandonaram. Não só cansado, ele está muito fraco. Ele perdeu muito sangue por causa do açoitamento. Era comum pessoas morrerem durante o açoitamento de tanta violência. Jesus sobreviveu. E agora ele está aqui, na residência oficial do governador, cercado de centenas de soldados. Essa é a cena. Versículo 28. Acompanhe comigo. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça, depois de terem zombado dele. Tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. A primeira coisa que Jesus recebe depois da condenação é zombaria. O rei Salvador é um servo sofredor. Até chegar na humilhação da cruz, Jesus tem muita humilhação ainda para receber. Os judeus já cuspiram em Jesus, já debocharam dele. Agora é a vez dos romanos. O rei das nações sendo desprezado pelas nações representadas aqui, pelos judeus e pelos gentios. Os soldados romanos tinham a fama de zombar daqueles que eles iam crucificar. Então eles tiram a roupa de Jesus e colocam um manto escarlate, verde escuro, para fingir que é um traje de rei. Eles pegam espinhos de uma planta e formam como se fosse uma coroa, colocam na cabeça dele para fingir que é a coroa de um rei. Eles pegam um caniço, um pedaço de pau, colocam na mão de Jesus para fingir que é o cetro de um rei. Então eles se ajoelham diante de Jesus para fingir que estão na presença de um rei. Salve, rei dos judeus! Até que eles se cansam de zombar de Jesus e eles começam a cuspir em Jesus. Até que eles se cansam de cuspir em Jesus. Olha o versículo 30. E cuspindo nele, pegaram um caniço e batiam na sua cabeça. Repare que o texto não diz que eles pegaram um caniço e bateram. O texto diz: pegaram o caniço e batiam. Mateus mudou o tempo do verbo para mostrar que eles ficaram batendo na cabeça do Senhor Jesus. Esses homens nojentos, com o caniço na mão, batendo na cabeça do Emanuel, Deus conosco. Soldados ímpios, agredindo o grande eu sou. Essa é realmente a hora das trevas. Que imagem viva da rebeldia da criatura contra o Criador. Mas nada pega o rei Jesus de surpresa, nada. Ele tinha dito antes de entrar em Jerusalém, ele falou em Mateus 20, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser, ele falou, zombado, açoitado e crucificado. Jesus continua no controle. O que os soldados não conseguem ver é que esse homem que eles estão zombando, cuspindo e batendo, ele é sim o rei. Mas eles não têm olhos para ver. Em breve,
O Senhor Jesus vai estar vestido com um manto de glória. Ele vai ter uma coroa de ouro na cabeça. Ele vai ter um cetro de ferro na mão, cercado por anjos. E todo joelho vai se dobrar diante dele. Por trás dessa zombaria tem uma santa ironia. Jesus é o Rei. Esse tratamento cruel contra Jesus e a disposição de Jesus em sofrer por amor a nós mostram duas coisas, povo de Deus: que o pecado do homem é horrível, mas a santidade de Jesus é incomparável. Nós faríamos bem em guardar isso no nosso coração. Quando vier a tentação para a gente pecar, que a gente se lembre como que o pecado é feio, é repugnante. Que fruto que a gente colhe quando a gente escolhe pecar? Só vergonha. Thomas Watson, pastor puritano, disse que o pecado é como uma serpente que dá 4 picadas. Vergonha, culpa, horror e morte. Mas santidade é felicidade. Santidade é vida. Felicidade de verdade só existe vivendo em confiança, amor, obediência ao nosso Rei Jesus. Guardemos isso no nosso coração. Depois de receber zombaria, segundo, Jesus recebe ajuda. O versículo 32. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber. Mas ele, provando, não quis beber. Todo o processo de crucificação era planejado para trazer o máximo de humilhação para o condenado e o máximo de intimidação para a população. A ideia era mostrar: é isso que acontece com quem desafia o império de Roma. Parte da humilhação era fazer o condenado carregar o próprio instrumento que ia torturá-lo e matá-lo. Estudiosos dizem que a parte horizontal da cruz pesava cerca de 35 quilos, um peso que um adulto consegue carregar. Mas Jesus estava tão fraco, ele tinha perdido tanto sangue. Ele começou a levar a cruz, mas como o Evangelho de João nos diz, em algum ponto ele não conseguiu mais. Então os soldados obrigam um homem chamado Simão a carregar a cruz no lugar de Jesus. Que cena! Que cena! Aquele que sustenta o universo pela palavra do seu poder não tem força para carregar o pedaço da cruz de 35 quilos. Esse é o tamanho da humilhação que o nosso Senhor Jesus escolheu passar por nós. Jesus levou até a porta da cidade, mas da porta da cidade até o monte Calvário, Simão carregou. Calvário em latim, Gólgota em hebraico, significa lugar da caveira. Provavelmente era um cemitério, um lugar que tem morte até no nome. Mas Jesus continua. O versículo 34 fala que deram vinho com fel para Jesus. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura. Salmo 69, 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Vinho com fel era uma bebida amarga, mas ela funcionava também como um anestésico. Jesus provou e cuspiu. Ele não quis beber o vinho com fel, porque ele queria permanecer completamente consciente do que estava acontecendo. Jesus se recusou a aliviar o sofrimento que o Pai designou para ele. Jesus sabia que ele precisava beber uma outra bebida, o cálice da ira de Deus. Ele não faz nada que possa desviar ele da missão que ele recebeu do Pai, que ele tanto ama. Então Jesus recebe a zombaria dos soldados, recebe a ajuda de Simão. Agora chegou a hora de Jesus receber os pregos nas mãos. O ponto alto da humilhação. O rei é crucificado, versículo 35. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte
e assentados ali, o guardavam. Os guardas ficavam ali para ter certeza que ninguém chegaria perto para tentar tirar o Senhor Jesus da cruz. Ninguém. Mas Jesus continua no controle. Ele continua sendo rei. Ele sabe o que está acontecendo. Ele está cumprindo o papel dele de salvador, sofredor. Salmo 22, Davi, 1000 anos antes, escreveu. E agora está se cumprindo perfeitamente na vida do rei Jesus. Salmo 22, versículo 16. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Transpassaram minhas mãos e os pés. Repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sortes. É exatamente o que está acontecendo com o Rei dos Reis. A cruz era reservada para os piores criminosos, as classes mais baixas da população. Um cidadão romano nunca seria crucificado. As mãos eram estendidas na parte horizontal da cruz, e os pregos entravam pelas mãos. Os pés eram cruzados e também pregados na parte vertical da cruz. A pessoa ficava suspensa pelos braços. Isso fazia muito difícil ela respirar. Cada vez que ela tentava levantar o corpo para respirar, uma dor enorme começava nos pés e se irradiava para todo o corpo. Geralmente, uma pessoa morria por asfixia, porque ela não conseguia mais se levantar para respirar. Mas veja como Mateus é econômico. Ele quase não gasta palavras para falar da crucificação em si. Ele usa uma frase simples. Olha o versículo 35. Ele só diz, depois de o crucificarem. Mais nada. Fala mais nada. Por quê? Porque a ênfase não está na biologia da cruz. A ênfase está na teologia da cruz. E a teologia da cruz é essa. Qualquer judeu lendo sobre alguém pendurado numa cruz ia se lembrar de uma passagem na lei de Moisés, Deuteronômio 21, 23. Pois o que for pendurado no madeiro é maldito. Ser crucificado era ser amaldiçoado. Era assim que os judeus viam a cruz. Isso explica também por que eles gritaram para Pilatos: crucifica-o, crucifica-o. Porque na mente deles, esse Jesus de Nazaré blasfemou contra Deus. Ele tem que ser amaldiçoado. É assim que eles enxergam o que está acontecendo. Mas eu quero dar para vocês a interpretação oficial da cruz. A interpretação que Deus nos deu, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós. Em Cristo Jesus. Essa é a razão da cruz. Jesus se fez maldição no seu lugar, cristão. É para isso que existe a cruz. A justiça de Deus exige que o nosso pecado seja pago. E a pena para o pecado é a morte. Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte. Jesus vem ao mundo ser condenado a uma morte maldita, como pagamento pelo seu pecado, crente. Foi por nossa culpa que ele teve que ser pendurado naquela cruz e amaldiçoado por Deus. A Consciência Cristã é um evento 100% gratuito, mas você já se perguntou como é que ele acontece? Pois é, ele acontece por meio de mantenedores que ajudam essa obra, pois através dela nós conseguimos alcançar quase 100 mil pessoas durante os dias do evento, mas também, através da manutenção, nós conseguimos sustentar uma estrutura que garante o alcançar milhões de pessoas durante o ano através das nossas plataformas digitais. E você pode fazer parte dessa missão, tornando-se mantenedor. Ao tornar-se mantenedor, você vai poder ter acesso a alguns presentes que nós damos como forma de gratidão para você. E os presentes são os seguintes: 4 livros ao longo do ano, 10% de desconto extra na Felic no Souvenir Oficial e kit conferencista exclusivo durante um evento.
Seja um mantenedor da consciência cristã. Só é acessar cc.org.br e se inscrever. A cruz é o lugar em toda a história onde nós vemos mais claramente a feiura do pecado e a beleza da graça. O nosso pecado é tão grave, tão profundo, tão sério, que foi necessário matar o Filho Santo de Deus para que a gente fosse salvo. E o amor de Deus é tão grande, tão poderoso, tão santo, que Ele escolheu sacrificar o Filho no nosso lugar. Essa é a trilha do servo humilhado, mas é também a trilha do rei exaltado. Uma passagem-chave no Antigo Testamento faz uma pergunta. Isaías 40, 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem? A resposta é Jesus. Jesus mediu com a concha da mão dele a quantidade de água e ele distribuiu nos oceanos desse planeta. Jesus mediu o céu a palmos para que ficasse exatamente do tamanho que ele queria. Mas agora, as mãos que mediram os céus e as águas estão pregadas numa cruz. Jesus fez muitas coisas com a mão dele. Jesus pegou lama, colocou nos olhos do cego e ele foi curado. Jesus tomou a sogra de Pedro pela mão e a febre deixou ela. Jesus segurou Pedro pelo braço e resgatou ele de ser afogado. Jesus tocou em um homem com lepra e ele ficou limpo. Jesus segurou na mão de uma menina que estava morta e ela ressuscitou. Os evangelhos estão cheios de relatos das curas que Jesus fez com as mãos. Mas nunca saiu tanto poder das mãos de Jesus quanto na cruz. É tanto poder que aquelas mãos pregadas naquele madeiro continuam jorrando salvação para os piores pecadores até hoje. Jesus deixou a maior obra da cura por último, a nossa salvação. O sangue que flui de Jesus e tira toda a vida dele é o mesmo sangue que flui para a nossa alma e nos dá vida eterna. Todas as promessas de Deus estão penduradas naquela cruz. Sim, a cruz é o centro da nossa fé, da história. É a nossa religião. Criador morto no seu lugar. É a sua esperança, sua segurança, crente. Mas a humilhação não acabou, tem mais. Jesus recebe agora a acusação. O costume dos romanos era colocar uma placa em cima do condenado, com o crime que ele cometeu. No caso de Jesus, olha o versículo 37, que escreveram. Por cima da cabeça de Jesus, puseram por escrito a acusação contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. No início do evangelho de Mateus, magos do Oriente perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mas agora, no final do evangelho, Jesus recebe o mesmo título. Mas em vez de estar numa manjedoura, ele está no madeiro. Em vez de adoração, ele está recebendo humilhação. Mas o que para eles é uma acusação, rei, Jesus rei, para nós é o refrão das nossas músicas. É o assunto preferido dos nossos hinos. Cristo crucificado e exaltado. E agora, mais um trecho da trilha do servo humilhado se cumprindo aqui. Versículo 38. E 2 ladrões foram crucificados com ele. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Isso cumpre Isaías 53, a escritura de novo. Pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores.
Então, o que parece que é a derrota de Jesus, na verdade, é a vitória dele. O Rei Jesus continua no controle de tudo que está acontecendo. Obrigado. Ele continua, não importa o que está acontecendo. Ele é o rei, mas a humilhação não acabou. Tem mais. Ele recebe agora a blasfêmia. Ele foi condenado por blasfêmia contra Deus, mas a verdade é que essas pessoas em volta da cruz que estão blasfemando contra o Deus Filho. Olha o versículo 39. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ei, você que destrói o santuário em 3 dias e o reedifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. Eles não entendem. Eles não entendem. Jesus não desce da cruz justamente porque Ele é o Filho de Deus. Eles não entendem. Jesus não salva Ele mesmo justamente porque Ele quer nos salvar. Mas eles não entendem. Jesus se salva, nós morremos para sempre, eternamente. Se Jesus desce da cruz, nós estaríamos justamente condenados. A maldição, que é exatamente o que a gente merece por causa do nosso pecado. Mas Jesus é o Filho de Deus. E Ele vai reedificar o santuário do corpo dele e ressuscitar. Ele vai, mas para isso, ele precisa continuar perdendo o resto de vida que ainda tem no corpo dele, naquela cruz. As 2 trilhas, a trilha do rei exaltado e a trilha do servo humilhado, continuam se encontrando. Essas blasfêmias desafiando Jesus a usar o poder dele para descer da cruz foi uma enorme tentação para Jesus. Olha a situação, um sofrimento enorme. E ele pode. Mas Jesus não vai ceder à tentação, nunca, ele é santo. Mas ele está sendo tentado até o fim. Repara na linguagem que essas pessoas usam para tentar Jesus. Olha o versículo 40. Você reconhece esse vocabulário? Se você é filho de Deus, desça da cruz. Se você é filho de Deus, faça isso. Quem mais usou esse vocabulário para tentar o nosso Senhor? O diabo no deserto. É a mesma linguagem diabólica. O diabo disse: se você é o filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Se você é o filho de Deus, jogue-se para baixo. O diabo está de volta. E no momento de maior agonia, ele joga sujo. E ele quer tentar o nosso rei. Ele aparece na boca das pessoas blasfemando. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: assim como Jesus venceu no deserto, ele vence também na cruz. Jesus sempre vence. Jesus é invencível. Nem todo o exército do inferno pode fazer o nosso rei pecar. Ele é santo. E se o diabo tivesse poder para criar milhões de demônios a mais, ainda assim, o resultado seria o mesmo. Jesus é invencível. Ele nunca pode pecar. A cruz é o palco da maior vitória do nosso rei contra as forças do mal. Esse rei é digno da sua adoração. Esse rei é digno da sua confiança. Você entregar toda a sua vida a ele. E você está seguro. Mas a humilhação não acabou. Tem mais. Jesus recebe mais zombaria. Os líderes religiosos de Israel entram em cena de novo para zombar de Jesus. A passagem começou com a zombaria dos soldados romanos. Agora é a vez dos sacerdotes judeus. 41. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, zombando, diziam. E agora eles vão declarar em tom de zombaria 3 títulos que só o nosso Senhor Jesus tem. Eles estão zombando. Mas olha o que acontece. Na primeira frase, eles vão falar que Jesus é o Salvador. 42. Salvou os outros? A si mesmo não pode salvar? É
claro que ele pode se salvar, claro, mas ele não quer. Ele não quer se salvar, ele quer morrer na cruz para nos salvar. Segunda frase, Jesus é o rei. Continua no 42. É rei de Israel? Que ele desça da cruz. E então creremos nele. Mentira! Mentira! Não é mentira que ele é o rei de Israel. É mentira que eles vão crer se ele descer. Isso é mentira. Eles não têm olhos para ver a beleza de um rei humilhado no lugar de miseráveis pecadores. Eles não conseguem enxergar a graça diante deles. Terceira frase. Revestido de zombaria, versículo 43. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse, sou o filho de Deus. Ele é o filho de Deus, sim. Jesus de Nazaré, fraco, humilhado, pregado na cruz. Ele é o grande eu sou. Ele é. Eles zombam. Mas existe uma santa ironia por trás. Ele é. Esse é o evangelho. É a única mensagem que pode salvar você, meu amigo, pecador. Deus, Filho, crucificado no seu lugar, pelos seus pecados. Contra a vontade deles, eles estão proclamando títulos que só o Senhor Jesus tem. Ele é o Salvador, Ele é o Rei, e Ele é o Filho de Deus. Para eles é zombaria, para nós é o tema do nosso louvor. É o assunto principal das nossas músicas. É a conversa preferida no céu. Cristo crucificado e exaltado. Mas eles não enxergam isso. E a trilha do servo sofredor passa pelo Salmo 22, de novo. E é comprida. Salmo 22, 6. Mas eu sou verme e não ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça dizendo, confiou no Senhor, Ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. É exatamente a humilhação que Jesus está absorvendo. Profetizada 1000 anos antes. Que outro Deus pode fazer isso? 1000 anos antes. Dá detalhes de como ele vai nos salvar. A mão que controla a história são as mãos que estão pregadas naquela madeira. Porque Pilatos não reina, romanos não reinam. Sacerdotes não reinam, governante nenhum desse mundo reina. Quem realmente reina é o nosso Rei Jesus. Amém. Mas a humilhação não acabou. Tem mais. A humilhação que Jesus enfrenta é mais funda que o inferno. Até por criminosos condenados, Jesus é insultado. O versículo 44. A sétima e última coisa que Jesus recebe são insultos. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Você pode medir o amor que alguém tem por você pela disposição que essa pessoa tem para sofrer por você. A disposição que vem do coração que alguém tem para sofrer por você é uma medida precisa do tamanho do amor que essa pessoa tem por você. Agora, por favor, quem que pode medir o amor do Senhor Jesus por nós? Olha o que ele sofreu. Ele se dispôs a receber zombaria, acusação, blasfêmia, insultos, pregos nas mãos e nos pés. Ele se dispôs voluntariamente a suportar a insuportável ira de Deus no nosso lugar, por amor. Mateus não fala nada aqui sobre o que acontece com um desses ladrões, porque a ênfase dele está na humilhação de Jesus. Ele não quer desviar os nossos olhos disso. Mas nós sabemos, pelos outros evangelhos, que um desses ladrões, depois de uma vida inteira de pecado contra Jesus, uma vida inteira de pecado contra Jesus, nos últimos minutos da vida dele, ele olhou para o lado, para aquele homem que estava crucificado do lado dele, e ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Muito bem. Agora, como Jesus lida com pessoas que pecaram a vida inteira
inteira contra ele, mas se arrependem de verdade e se aproximam dele pedindo misericórdia. Como que Jesus lida com essas pessoas? Essa é uma informação importante para nós. Como? É assim que Jesus lida. Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. É assim que Jesus lida com quem se aproxima dele pela fé. Você fala, me perdoa, Senhor, e Ele perdoa você, purifica você e dá o paraíso para você. Esse é o Rei. Não tem ninguém como Ele. Esse é o poder da cruz. Uma vida inteira de pecado, perdoada para sempre, com um único ato: fé no Cristo crucificado. Esse é o Evangelho. Tem muita gente aqui essa noite. A minha oração, meu desejo, você não vai embora daqui sem ter certeza que quando Jesus estava caminhando em direção àquela cruz, ele estava carregando os seus pecados. Estava carregando as nossas blasfêmias, os nossos insultos, a nossa imoralidade, a nossa falta de perdão, o nosso amor indevido a um Deus infinitamente santo. Se você crê que seus pecados estavam nos ombros do Senhor Jesus, eu quero dizer para você, com a autoridade da Escritura, que o que aquele ladrão ouviu, você vai ouvir também. Você estará comigo no paraíso. Esse é o Rei Salvador. Amém. Eu quero deixar mais uma última consequência da cruz de Cristo aqui para nós, para os nossos dias da terra. Nosso Senhor Jesus disse que para a gente seguir a Ele, nós precisamos carregar a nossa cruz. Ele disse isso. Então, crente, meu irmão, minha irmã, isso significa que a sua vida aqui é uma vida crucificada. Não foi isso que Paulo disse? Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Crente, você foi crucificado com Cristo. Agora é Cristo quem vive em você. Você vive pela fé nele. Cristão, você agora está livre. Você está livre para viver uma vida santa. Você foi libertado do pecado. Santidade é possível. A gente crucifica a nossa carne pelo Espírito. A gente crucifica o nosso orgulho. A gente crucifica a nossa raiva. A gente crucifica a nossa murmuração. A gente crucifica o nosso egoísmo. A gente crucifica a nossa imoralidade. A gente crucifica a nossa vaidade. Crente, agora você pode crucificar a sua carne, porque Ele morreu. Você está livre. Minha pergunta para vocês é: o que você precisa crucificar na sua vida com mais violência santa, mais oração, mais confissão, mais humilhação diante do seu Senhor? Agora que você está em Cristo, a sua vida é crucificada. Também, não só para a carne, mas para o mundo. Gálatas 6,14. Mas longe de mim, gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Cristão, você está crucificado para o mundo. Os prazeres desse mundo estão nos atraindo. Crucifica-os. Vamos crucificar o desejo de fama e popularidade. Vamos crucificar o desejo de termos a aprovação do mundo. Crucifica o desejo de riquezas, roupa, celular, casa, carro. As coisas do mundo estão te atraindo. Crucifica, para que você viva uma vida santa para o seu Rei. Crucificada para a carne, crucificada para o mundo. Mas eu quero dizer também, eu tenho boas notícias, crente. Crucificada também para Satanás. Ouça isso.
Talvez você tenha chegado aqui carregando um peso enorme do seu pecado. E o peso da culpa do seu pecado está esmagando você. Esmagando você. Eu quero dizer para você, olha com fé para esse grande eu sou, crucificado naquela cruz. E Satanás não vai ter nenhum poder de acusar você. Nenhum. Porque Jesus já foi julgado no seu lugar. A cruz protege você do maligno. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado e o maligno não pode tocar nele. Não pode. Satanás pode trazer para o tribunal de Deus uma lista com os seus pecados que é maior do que esse planeta. Não importa, essa lista vai ser ignorada pelo juiz de toda a terra. Sabe por quê? Porque essa lista já foi pregada e paga na cruz. Está consumado! Por causa dele! A vida crucificada é a vida libertada. Agora você pode andar sem condenação, em santificação, pelo poder do Espírito. Nós seguimos um rei que foi crucificado. Por isso a nossa vida inteira é uma vida crucificada. Antes de receber a coroa, crente, você recebeu uma cruz. Assim como aconteceu com o seu Salvador. Nunca alguém tão exaltado foi humilhado tanto nesse mundo. Mas também nunca aconteceu de alguém que foi tão humilhado, você tão exaltado. Filipenses 2, a partir do versículo 8. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de... Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso vai acontecer por causa da cruz. Jesus recebeu 7 coisas na trilha para a cruz: zombaria dos romanos, ajuda de Simão, pregos na cruz, acusação de Pilatos, blasfêmia de pecadores, zombaria dos judeus e insulto de ladrões. Ele recebeu a maldição da morte. Mas vocês sabem, povo de Deus, Jesus é invencível. Ele sempre vence, ele nunca perde. Quem perdeu foi a morte. No terceiro dia, ele se levantou. O leão acordou. E agora ele reina para todo o sempre. Ressuscitado em triunfo. E você sabe o que ele está fazendo agora? Você sabe o que ele está fazendo agora enquanto a gente está aqui? Ele está guiando você pela trilha da glória. É isso que ele está fazendo. No caminho tem uma cruz. No caminho tem uma cruz, sim. Mas no final tem uma coroa. Ou melhor, no final tem um rei glorificado, com uma coroa de ouro na cabeça, um manto de glória, um cetro de ferro na mão, cercado de anjos, vestido de poder e glória para nos receber. E por toda a eternidade, Jesus receberá 7 coisas bem diferentes, muito diferentes. Milhões e milhões de anjos e milhões de milhões de redimidos pelo sangue dele vão proclamar em alta voz, Apocalipse 5,12, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. 7 coisas muito diferentes. É isso que ele merece. É isso que ele merece. Essa é a música do céu. Essa é a canção que a gente vai cantar por bilhões de eras sem fim. O rei crucificado e exaltado. Deus escolheu, crente, criar um plano de salvação, onde o evento central é o grande eu sou, crucificado no nosso lugar. Amém, amém. Eu falei, a vista do Monte Calvário é a mais maravilhosa de todas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra bendita. Obrigado por nos mostrar a glória do nosso Senhor Jesus.
nos ajuda a vivermos uma vida digna do Evangelho, por causa da graça, pela fé no Senhor Jesus. Nos lembra, Senhor, que a nossa vida aqui é uma vida crucificada por causa do nosso Rei Salvador. Senhor, guarda cada um dos peregrinos até que eles cheguem na Jerusalém Celestial. Nós oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Este vídeo que você acabou de assistir foi gravado na Consciência Cristã 2025, um evento que ocorre todos os anos aqui em Campina Grande e que reúne centenas de pessoas para ouvir uma exposição fiel e profunda das Escrituras Sagradas. Para conhecer mais, acesse cc.org.br.